Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Sem Objeção. Aqui no Sem Objeção, a verdade tem voz e vamos conhecer histórias inspiradoras. Mas antes de começar, eu quero fazer um convite a vocês. Entrem no nosso canal, nos sigam, comentem e compartilhem. Venham fazer parte da nossa família Rede TV Nova Digital. Gente, e hoje, Hoje temos a honra de receber uma mulher que dispensa apresentações. É uma mulher extremamente inspiradora. Eu sou suspeita a falar, né? É uma personalidade que se destaca pela firmeza, inteligência, compromisso com a ética e justiça. Eu vou falar um pouquinho dela para ver se vocês descobrem quem é essa minha convidada especial, né? Ela é uma advogada formada pela USP, com mestrado no ESSEC de Paris, especialização na Academia IACA de Viena. É uma das fundadoras do Instituto Não Aceito Corrupção. No Congresso Nacional, né? Do Congresso Nacional. É isso mesmo, viu, gente? Já descobriram quem é? Ainda não? Secretária da Governança da OAB de São Paulo. Mas agora essa dica que eu vou dar vai ficar fácil para vocês. Ela é comentarista política da Jovem Pan News. Já descobriram? Então, é judia de natureza e corintiana de coração. Com vocês, gente, eu apresento Mônica Rosenberg. Mônica, seja muito bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui. Vamos dar início aí a um diálogo direto, transparente e sem objeção. Vamos mostrar para os nossos telespectadores um pouquinho de você, falar um pouquinho de você, de seus projetos futuros. Vamos lá. Muito obrigada pela sua presença, Mônica. Érica, a honra é toda minha de estar aqui no Sem Objeção ao seu lado, inaugurando esse programa maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como você, com essa sua energia positiva e vocês que estão acompanhando, sigam muito de perto essa mulher, esse programa, porque eu tenho certeza que ele vai inspirar muita gente a também ser sem objeção e lutar pelo que é certo. Vamos lá, Mônica, eu tenho certeza que nossos telespectadores estão amando aqui a sua presença, cheio de curiosidades, que a gente vai esclarecer todas hoje aqui para vocês, viu, gente? Mas para começar, Mônica, eu acho que é interessante falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional. Quem é a Mônica, além dos títulos e cargos? Mônica, fale um pouquinho mais sobre você. Títulos e cargos não definem ninguém, né? Títulos e cargos apenas complementam o que a gente já tem por dentro. E eu tenho um defeito muito grave, eu sou muito otimista. Eu confio nas pessoas, eu acredito em gente. E eu acho que o caminho para a gente fazer mudança no mundo é pelas pessoas, é conectando gente. Então, isso que você está fazendo aqui é um exemplo maravilhoso de conexão com as pessoas que estão lá fora. E eu fiz isso a minha vida inteira. Eu sempre quis mudar o mundo, sempre acreditei que era possível mudar o mundo. Pela conversa, pelo diálogo, fazendo perguntas, né, às vezes as pessoas chegam cheios de certezas, aí você fala: "Mas veja bem, que se a gente olhar desse jeito, desse outro jeito", e assim eu vivi minha vida toda, até entrar na minha jornada da política. Eu estudei direito, como você falou, combate à corrupção, algumas lutas, com vitória, outras com menos vitórias, mas a gente aprende que seguir na luta já é uma vitória, né. É muito Às vezes importante. o sistema quer que a gente desista, e eu sou essa pessoa, eu apanho, eu sou uma esponja, então vou apanhando, deforma e volta a ser. Sou mãe de 2 jovens adultos, que eu insisto em dizer que são adolescentes, apesar deles já terem mais de 20 e poucos anos. Meus filhos me ensinam muito, é uma grande alegria ser mãe, é um grande desafio, uma grande alegria, como a política é um grande desafio, uma grande alegria, como o direito, um grande desafio, uma grande alegria, tudo na vida tem 2 lados. Sou corintiana também, às vezes é um grande desafio, Corintiana uma grande como eu. alegria. Mas é isso, é seguir na luta, sempre em frente e sem perder a visão de que tudo que a gente faz tem que ter um lado bom. Se você encontra um lado bom, Exatamente.
você pode seguir em frente. Mas, Mônica, isso é uma coisa que, né, a minha admiração por você já nasceu de seguir a sua trajetória e de me identificar muito contigo, né? Nessa questão de justiça, de política, de entrar na política para conseguir conquistar a justiça para aqueles que não têm esse acesso, né? Então, eu sempre me identifiquei muito contigo nesse sentido. Então, aqui eu já deixo claro, a minha gratidão, né, por você estar aqui, mas eu queria saber de você essa questão, como que você lida, né, nessa vida pública, que é cargos masculinos, né, são cargos que cargos ocupados por homens, né, e você é uma mulher de tamanha força na política, como que você lida com essa situação de uma mulher tão forte na política, combate à corrupção, com a justiça? Então, essa sua pergunta ela é muito importante porque, assim, as mulheres fazem transformação no mundo inteiro. Quando você olha, e especialmente no Brasil, que é um país onde muitas mulheres são arrimo de família, estão lá tocando sozinhas, especialmente nas comunidades, especialmente na população menos favorecida, as mulheres estão lá tocando tudo, estão fazendo serviço comunitário, são líderes, né, dentro da comunidade, são líderes de movimentos sociais. Então, as mulheres estão fazendo muita mudança. E as mulheres não estão na política. Eu comecei fazendo coisas no hospital, onde meu marido teve um tratamento muito complicado, na escola dos meus filhos. A gente está fazendo política o dia inteiro e essas mulheres não entendem que já estão fazendo política. Elas só não estão na política partidária. E esse é um passo muito difícil de ser dado, exatamente pelo que você falou. Tem poucas mulheres na política, muitos homens, especialmente nos cargos de decisão, seja no governo, seja nos partidos, seja nas grandes empresas que financiam, né? Porque fazer campanha no Brasil precisa de dinheiro e quem tem dinheiro para dar para a campanha são os homens. Então é um ciclo vicioso que se forma. Onde as mulheres falam, eu não vou gastar energia para entrar aqui e comprar essa briga, eu vou comprar a briga com a prefeitura, eu vou comprar a briga eu vou estar nas ONGs, eu vou estar do outro lado. E aí essa falta de mulheres acaba fortalecendo um ambiente hostil que é todo masculino. Então, o que que nós temos que fazer? E é muito importante isso, inspirar outras mulheres a entrarem, né? Ah, mas você vê, eu já fiz 2 campanhas, 2 vezes fui candidata a deputada, não fui eleita, eu não gosto da expressão "você não se elegeu", porque ninguém se elege sozinho, né? Se dependesse só de mim a eleição, eu teria sido eleita na Exatamente. primeira, e talvez eu tivesse sido uma mandatária menos boa do que eu serei depois de ter perdido algumas eleições, porque a derrota também te ensina muita coisa. E aí você seguir na política, você entender que fazer campanha, falar com gente, levar a palavra das causas que a gente acredita, que no meu caso é muito fortemente o combate à corrupção, isso já é importante, isso já é fazer política. Você estar em campanha com seus princípios e valores também é estar na política. A mulher fala: "Ah, não vou me eleger, então eu nem vou tentar, não vou ser candidata porque eu não consigo ganhar". E se você pensar, é um problema do nosso eleitor que é assim: "Olha, eu não gosto de nenhum dos candidatos a presidente aí que está na frente das pesquisas, mas como os que estão para trás que eu gosto não têm chance de ganhar, então eu só vou votar mesmo no menos pior". E é um erro que a gente faz de achar que política é só quem ganha, a política também é quem está na jornada, a política é uma jornada. E se a gente puder trazer mais mulheres para essa jornada, para apoiar quem já é candidata, às vezes para estar junto com um homem porque ela vai ajudar, para ser vice, é um processo longo, mas o nosso objetivo, e o que você está fazendo muito bem é esse, é trazer as mulheres para esse lugar e dizer: "Não tenham medo de estar num ambiente masculino, porque no mundo inteiro nós estamos ao lado dos homens. Se a gente não enxergar o homem como um inimigo, nós podemos estar e ocupar esses espaços aos pouquinhos, do jeito que a gente sabe fazer, e vamos conquistando espaço, porque depois não tem mais volta, porque eles não estão fazendo a mudança que o Brasil precisa. Vamos fazer nós". Então, fica aí a dica para vocês, mulheres que se identificam, peguem aí o conselho da Mônica, vamos para cima, vamos ter mais mulheres na política, né, Mônica? E eu queria saber, já aproveitando esse gancho aí, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no início da sua carreira como mulher nesse meio político, jurídico, enfim? Eu comecei a minha carreira política, porque na época eu não enxergava que isto era minha carreira política. Eu comecei no Instituto Não Aceito Corrupção, onde eu era diretora. E eu percebia que realmente
todas as grandes cabeças dessa pauta eram homens, né? Era a época do Sérgio Moro, a época da Lava Jato, então tinha o Moro, tinha o Deltan, tinha todo aquele Omaral do MP, tinha aquele monte de homens da magistratura, e aí chegava eu, mulher, para dizer, nós queremos combater a corrupção. Tinha algumas, tinha a Tameia Danelon, tinha algumas mulheres, né? Sempre as exceções que brilham muito, que aparecem muito, e eu comecei a falar, poxa, eles com a força, com a raiva, eles não vão conseguir quebrar o ciclo da corrupção. Por quê? Porque o problema da corrupção no Brasil, ele é estrutural, ele é sistêmico, e só vai mudar quando tiver uma mudança cultural. Então não é na porrada, né, é na É na educação, é na educação. conversa, é na mudança do paradigma, é quando houver repúdio social. Ah, precisa prender os corruptos. Precisa mesmo. Mas ao mesmo tempo que a gente está prendendo corrupto, a gente tem que criar uma geração de pessoas éticas, honestas, que acreditam que isso é um valor. E se as mães não estiverem ensinando isso para seus filhos, se as professoras não estiverem ensinando isso nas escolas, não adianta encher de polícia na rua, que não vai resolver. A gente vai lotar as prisões e vai continuar aparecendo corrupto. Então ali eu enxerguei que a gente precisava mudar a narrativa do combate à corrupção. Não era só sobre leis e sobre policiamento, mas sim sobre formar jovens que tenham isso como valor. E as mulheres trazem esse valor muito forte, né? Tanto que os países que têm mais mulheres nos cargos de decisão na política são países que têm menos corrupção. Tem estudos que mostram isso, um estudo americano, um estudo inglês, que mostram que a presença de mulheres reduz a corrupção. Não porque a gente é mais honesta, mas porque a gente constrange o homem. Eles têm mais vergonha de roubar na nossa frente. Que Então, bacana essa informação, número, estudo, né? Então, e estatística. Então, você acredita na diferença entre uma corrupção política e a corrupção cultural, né? No dia a dia da nossa sociedade, né? Exatamente isso. uma fortalece a outra. A corrupção cultural acaba permitindo que os políticos que estão absolutamente corrompidos e acreditando na impunidade, eles falam nada vai acontecer. A gente sabe que no Brasil, se você pratica uma corrupção, tem pouca chance de ser pego. E se for pego, menor ainda a chance de você ser realmente punido. Nada acontece. E ainda a gente sabe que os políticos depois se encontram no café, ou nas boates, ou em lugares que eu não vou comentar, onde só os homens vão em Brasília, e um dá tapinha nas costas do outro, fala, ô, se saiu bem. Então, é uma coisa, eles têm orgulho disso. O Brasil é um país onde o honesto é considerado um trouxa e o bandido é esperto. O malandro é um cara esperto. É. Nós temos que quebrar esse ciclo. E isso passa por muita educação e por muita conversa. Passa por a gente não aceitar mais um tipo de comportamento que até hoje era uma coisa que as pessoas tinham orgulho. E você acredita, Mônica, que o brasileiro hoje está mais consciente politicamente para votar? Eu acredito que a geração, dos nossos filhos, né, os meus filhos, esses que já têm 25, 30 anos, tá muito mais consciente, porque as pessoas da minha idade, eu já tenho 57, né, as pessoas da minha idade aprenderam que política não se discute em família, gera briga, então a gente não discutia política, religião e futebol. Olha como deu tudo errado, né, nos 3, a Uhum. religião, as pessoas estão aí semeando ódio uns dos outros, o futebol, eu nem vou comentar como virou um assunto de violência nas torcidas, um lugar de muito ódio, e a política também polarizada. Então, não discutir os assuntos não é bom. A nova geração, que já nasceu desse lugar polarizado e com muita raiva, transformou isso numa coisa de pertencimento, né? Uma política de torcidas. Então, ou você compra o pacote todo deste político ou daquele político, e aí você vai passar pano para tudo que ele faz de errado, você vai bater palma para tudo que ele faz, e você vai ter ódio de quem não bate palma para aquele seu político. E é por isso que hoje a gente fala que no Brasil o centro está morrendo e a gente precisa salvar o centro. Sim. Esses jovens com essa coisa do pertencimento, eles prestam muito mais atenção. Eles estão nas redes sociais, eles estão se posicionando, às vezes de forma errada, porque estão lá, viraram torcida, né? E a política de torcida é uma política distorcida, não é uma Exatamente. política de construção. Mas os jovens, eles estão procurando esse lugar, eles estão procurando se posicionar e dizer: olha só, você que não pensa como eu, tá errado, tem que acabar, tem que ser destruído. Eu sou judia, estou vivendo com muito medo, muita dor, o antissemitismo, às vezes, com base em coisas que por mais que estejam erradas, não justifica tanto ódio e tanta raiva, e isso é uma coisa que a juventude, os jovens, estão muito mais fortes e muito mais, incisivos do que a nossa geração. A gente meio que não queria saber o que estava acontecendo na política. Hoje eles querem saber, eles querem mudar. Às vezes eles estão errados, estão muito doidos, mas eles estão mais presentes. E a questão ética,
É uma coisa que a nova geração é muito pior, eu Às vejo. vezes falta uma É. orientação para eles, né, porque tá tudo muito distorcido. Então, às vezes, o que eu vejo, né, na atualidade dos jovens, principalmente, é que falta essa orientação para colocar, às vezes, no caminho correto, né. Porque eles estão aprendendo um com o outro, mas repara como eles são com a ecologia. Você que tem filho adolescente em casa, se você deixar a torneira aberta da sua cozinha, ele aparece do nada e vai falar: "Fecha a torneira, mãe, isso aqui Jogar um lixo no tá chão, destruindo o numa planeta". Eu já vi exatamente. jovem pegar lixo do chão e devolver para a pessoa cigarro, alguém joga um cigarro, ele pegar a bituca: "Moço, o E senhor derrubou sua bituca". Para eles, eles têm a noção de que você está destruindo o futuro deles. do meio ambiente, eles têm total consciência Tem. disso. Então a gente tem que ajudar para poder ter essa consciência política Trazer também, para a né, ética, e trazer. exatamente. E você acredita, ô Mônica, que o direito, né, você é advogada, política, que o direito pode ajudar nessa reconstrução da confiança da população? Eu tenho convicção que o direito é o caminho. A gente precisa trazer o senso de justiça e do correto e do direito que é o contrário do errado, né? Não só o direito do que está na lei, mas o direito de que a lei representa o desejo de uma sociedade. A Constituição deveria ser, né? Hoje no Brasil virou uma colcha de retalhos, mas a Constituição deveria ser uma carta sobre o que nós queremos como sociedade, como a gente enxerga o funcionamento da sociedade brasileira. E isso é o que os jovens, a hora que eles interiorizarem e entenderem que a lei não é algo para ser burlado, mas a lei quando você está jogando um jogo, quais são as regras desse jogo? A lei é quais são as regras do nosso convívio em comum, como pessoas diferentes convivendo no mesmo espaço, né, no mesmo país, e tendo que Exatamente. respeitar quem pensa diferente da gente, quem funciona diferente da gente, não impor a minha vontade, mas respeitar. E a lei é isso, é um grande contrato entre todos para dizer como que a gente vai funcionar quando estiver tudo bem e quando não estiver tudo bem. Os jovens que entendem isso, inclusive eu fiz direito não porque eu queria ser advogada, eu fiz direito porque eu não sabia o que estudar, eu tinha muitas dúvidas. Eu gostava de geografia, de história, eu queria ser médica obstetra, eu queria fazer nascer bebezinhos. Que bacana! E Nossa, uma paixão aí que é desconhecida para muitos, pois é, né. pois é. Então o direito veio, não era a sua paixão inicial, né. Não era, eu gostava de brigar pelo que era certo, mas eu não enxergava que, eu falava: "Ai, ser advogada eu vou ter que brigar, eu não sou da briga", eu te falei, eu sou da conversa, e aí eu falava: Nunca que eu vou conseguir ir num júri", aquela coisa. Então eu queria parir bebês, e aí o meu avô que era médico me falou: "Mas você está preparada para alguns bebezinhos que não vão nascer bem ou que vão morrer, e como é que você vai lidar com isso?" Eu falei: "Não, não quero mais, não vou Não, conseguir, não tenho vamos estrutura". mudar de ramo, vamos mudar, Vamos né. para outra coisa? E aí eu É. fui estudar direito, porque eu entendi que se eu soubesse o direito, se eu soubesse as leis, eu podia usar isso em todas as áreas da minha vida. Então eu comecei a estudar direito só para conhecer a regra do jogo. E eu acredito nisso, Mônica, que tem algumas matérias, né, que a gente aprende na faculdade, que eu penso que deveriam ter no ensino fundamental, no ensino médio, né, que eu acho que é a base do ser humano ali, para poder contribuir na política quando vir a votar. Então, eu acredito bastante nisso. Não deveria ser só na faculdade de direito, mas algumas matérias como direito constitucional e Sim, algumas outras matérias de outras esferas no direito, claro. nós deveríamos incluir aí na grade do ensino médio, né? Seria de grande proveito, eu acho que para os alunos. Existia antigamente, né, Educação Moral e Cívica, o SPB, Organização Social e Política Brasileira, que parece uma coisa muito complicada, e não é fácil entender que você tem 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, o que que cada um faz, e 3 esferas, municipal, estadual, federal. Para as pessoas isso não é simples de entender, se não for explicado de um jeito claro. O que que faz um deputado estadual, qual a diferença entre estadual e federal, e o senador, por que que ele não é a mesma coisa, se eles estão lá, um do lado do outro. Essas coisas precisam ser explicadas e você tem toda a razão, que se fosse explicado no ensino médio, assim como, por exemplo, como reconhecer os sinais de uma pessoa que esteja tendo AVC na mesa ao lado. São coisas que não é só o estudante de medicina tem que saber, o jovem precisa saber. Mas a gente tem um currículo escolar que data de 1800 e nada. Ele se perdeu no Exatamente. tempo. Hoje os nossos jovens convivem com inteligência artificial. Eles não precisam mais decorar quando foi a Revolução Francesa. Mas é importante eles saberem que a Revolução Francesa aconteceu na mesma época que a independência americana, na mesma época que a Inconfidência Mineira, e que essas coisas estavam todas relacionadas, porque o mundo inteiro estava falando de liberdade. Você não precisa saber o ano, mas você entender como as coisas se encaixam é Como importante. afetou o país onde a gente mora, que tudo tá ligado, né? Então é importante isso, né?
Mas, Mônica, eu tenho, né, você se rotula como uma pessoa, uma política de centro, né? E eu queria saber o que você pensa disso, porque muita gente diz, ah, é de centro, tá em cima do muro, né? E como que você vê isso? Quem é de centro, tá em cima do muro? Depende, depende. Eu me rotulo como uma radical de centro. Então, você pode sim ser de centro e ter uma convicção absoluta dos caminhos que você quer para o Brasil. E você não precisa estar nem nos polos de direita e de esquerda para poder dizer eu estou lutando por alguma coisa. Você pode dizer, olha, na área de educação eu acredito nisto, 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 na industrialização eu acredito nisto, nisto, nisto. Ah, impostos, eu acho que tem que sim ter menos impostos, mas que não quer dizer que eu vou dar privilégios. Na, eh, Poderia dar uma série de exemplos. Na segurança, eu não acho que basta ter polícia, mas sim tem que fortalecer a polícia, você tem que ter inteligência na polícia. E aí você enxergar a força da polícia, a importância da polícia, vem junto com você entender que se a gente tem leis que não são aplicadas, não adianta você ter uma polícia sensacional que prende e a justiça solta. Então tudo é ligado. Isso não é ser de centro. Isso também não é ser, ah, olha aí, tá aí de direita defendendo mais polícia na rua, prendeu, matou. E também não é, ah, poxa vida, ela tá lá dizendo que bandido, coitadinho do bandidinho. Mas se a gente não enxergar que se você não der emprego, o tráfico tá dando emprego, o crime organizado tá dando emprego para eles, também é você enxergar só um lado da situação. O Brasil tem problemas muito complexos e achar que a gente resolve só na torcida não vai resolver. Então, existem soluções de centro, existem soluções que não são alguém milagroso que vai resolver tudo, despersonalizar a discussão e começar a entender como que as propostas afetam, porque tem uma lei que funciona 100% no Brasil. É a lei da economia, a lei da oferta e da procura, a lei dos incentivos. Não adianta fazer uma lei esquecendo que são seres humanos. Essa é a única lei que realmente a gente tem que respeitar. E aí você tem que construir políticas públicas em cima disso, usando educação, usando tecnologia, usando a justiça saudável. E num país onde está tudo corrompido, onde o STF está lá na situação em que está, ninguém mais confia. Quando você olha, as pessoas hoje no Brasil confiam nos bombeiros, confiam em algumas corporações que se mantiveram fortes e limpas, não confiam no judiciário, não confiam no legislativo, e aí é muito difícil fazer política saudável. A polarização, E né? a polarização piora isso, porque ela traz a raiva, ela traz o ódio, ela tira as discussões políticas do lugar onde elas deveriam estar, que é na tecnicidade. Você vê uma política, dá para olhar em que países foi aplicado, qual foi o resultado nesses países, como era a cultura nesses países que permitiu o resultado A, B ou O que C. deu certo, né? E isso é uma visão de centro, é assim, política baseada em evidência. Vamos olhar, vamos estudar. Quando você está nos polos, você vai responder visceralmente. A política saiu do racional, foi para o emocional, agora ela está no visceral, indo para o intestinal. É muito difícil lidar com essa realidade. E aí você tem uma coisa muito ruim, que é o centrão fisiológico, a gente tem que distinguir o centro, que tem a centro-direita, centro-esquerda, é um lugar de debate, do centrão fisiológico. O centrão fisiológico, eles só estão no meio porque no meio eles conseguem olhar para os dois lados e ver onde eles têm os próprios interesses atendidos. O que eles querem é ficar no poder, é ter mais dinheiro para se eternizar no poder. Mas mesmo esse cara, como ele quer ficar no poder, ele é sensível à pressão do eleitor. Se a sociedade se posicionar e disser, nós não aceitamos político corrupto e não vamos votar em quem tem suspeita de corrupção, esses caras rapidinho vão começar a sair dos esquemas, se afastar dos Daniel Vorcaro, começar a falar, tá, onde é que eu atendo o desejo do meu eleitor? Ele vai continuar sendo fisiológico? Vai. Mas é uma forma de nós, como sociedade, eleitores, começarmos a mudar. É de baixo para cima que essa mudança vai acontecer, não é de cima para baixo. Exatamente. E você acredita, Mônica, que a imprensa política, ela sofre essa pressão de polarização? Eu acho que ela usa a polarização, porque o algoritmo das redes sociais, ele entrega para quem engaja. Então, ele sabe que quando tem ódio, quando tem raiva ou quando tem medo, que são emoções que engajam muito nas redes, isso vai mais longe. Então, a hora que o cara vai fazer um vídeo,
o político, e eu estou colocando no masculino de propósito, mas as mulheres também sabem usar essa ferramenta muito bem. Tem mulheres bastante histéricas por aí, e eu não gosto de usar o termo mulher histérica, porque daí já vai ter gente dizendo, mas tem mulheres que fazem muito barulho e sabem usar o medo e a raiva, e o ódio. Então, os políticos que usam essa ferramenta, eles sabem que o algoritmo vai levá-los mais longe. Então, na hora que eles vão fazer um vídeo, vão fazer uma fala, eles vão fazer uma coisa com muita emoção. E eles já começam falando: olha, quem nunca viu um vídeo que começa dizendo: assista isso antes que saia do ar, assista e mande para todo mundo, você não vai acreditar. O vídeo começou assim, minha gente, já, pula, porque com certeza vai vir um vídeo que não vai agregar nada para você, vai ligar o seu límbico, que vai dizer, meu Deus, e na grande maioria das vezes aquilo tá cheio de exageros ali, não é a realidade, e não é uma coisa que vai agregar e te permitir discutir melhor, que é o que você tá gerando de conteúdo aqui, vamos conversar. Então, como o ódio, ele é como se fosse aumentar o volume. Botou ódio, você sabe que o volume vai estar aumentado, e as pessoas usam. A imprensa, especialmente na internet, também sabe que isso funciona. Então, também, a hora que gera cortes, ele pega corte daquilo que deu briga, daquilo que deu debate, daquilo que ele sabe que muita gente vai mandar, olha aqui! E aí é isso que viraliza. Então, é um sistema que se autoalimenta, ele se É. retroalimenta. Quem faz o vídeo mais raivosinho, chega em mais gente, aparece mais, acaba eleito, aí todo mundo fala, tá vendo? Ele estava certo. E as pessoas como eu, que estão conversando e debatendo, às vezes vão ter o seu alcance reduzido. Então, o que eu preciso? Que as pessoas acreditem e que as pessoas mandem dizendo, não tem raiva aqui, mas tem conhecimento, tem propósito. E a gente E o nosso intuito seguir. aqui na Rede TV Nova Digital é exatamente esse, levar o conhecimento aos telespectadores, né? E hoje em dia, em tempos de redes sociais e fake news, como que a gente pode fazer para separar essas informações, para essa manipulação, né, Mônica? Como que a gente pode fazer? Vamos dar essa dica aí para os nossos telespectadores, porque a gente estamos numa época que a gente não consegue mais separar, né? Muitas pessoas acreditam, tantos fake news, né? Quais são as ferramentas que podemos usar para separar esses fake news, essas manipulações de informação real? É tão simples, é tão simples. A gente realmente não consegue separar, porque os vídeos são feitos extremamente realistas e a gente está em bolhas, onde geralmente você vai receber a mesma fake news de várias fontes diferentes. Como faz para separar? Pesquisa na internet, põe no Google. O Google é a grande vacina. E se você quiser ser um pouco mais cuidadoso, vai num chat GPT, numa inteligência artificial, no Claude, qual você quiser. Tantas Tem ferramentas hoje em muitas. dia, né? No Twitter tem o Grok, que ali você já pergunta ali mesmo. É só perguntar. É muito simples. Leu alguma coisa esquisita? Pergunta. Isto daqui realmente aconteceu? Esta falha é verdadeira? O genocídio em Gaza. Há genocídio em Gaza? O que é genocídio? Se você for atrás dos fatos, dos números reais, você vai descobrir, eu vou dar o exemplo de Gaza, porque é algo que me toca muito de perto, que a população de Gaza aumentou desde 2023, quando começou a guerra, quando Israel começou os bombardeios para recuperar os reféns. Como é que você vai dizer que tem genocídio se o número de pessoas, aquela população aumentou? Sendo que a população de judeus que existia antes de começar a Segunda Guerra eram 16 milhões de judeus no mundo. Hitler matou 6 milhões de judeus. Hoje, nós somos 15 milhões e 800, mais ou menos. Ou seja, 80 anos depois, a população de judeus no mundo não voltou a ser o que era antes do genocídio real que aconteceu. Isso é um genocídio. Um genocídio em que não há redução de população, não é. E basta pesquisar no Google para você ter esses números. Então, é muito simples. Ficou na dúvida? Pesquisa, não repassem, dá uma pesquisada. Até porque isso ajuda a pessoa que mandou a fake news para você. Em geral, né, tem gente muito batalhadora, as tias do Zap. Mande para sua tia. Olha, tia, isso que você me mandou não é bem assim. Tá aqui, eu pesquisei. A tia vai agradecer, porque a tia também não quer passar vergonha. Exatamente. E eu acredito muito, Mônica, né, para essa evolução do ser humano, né, nos pilares, né, que é a religião, a educação e a família, né. E por você ser judia, representa também carregar uma tradição, né, de valores, memória, resistência. E como isso impacta na sua visão do mundo, principalmente no mundo político?
Impacta em tudo, porque o judaísmo é muito além de uma religião, é um código de conduta, é um conjunto de valores éticos e morais. Então, tudo que a gente faz na nossa vida é pautado pela Torá, é pautado pelos ensinamentos que estão ali. E, além da Torá, que é o Antigo Testamento, nós temos um livro que é a interpretação dela, onde existem 613 mitzvot, que são as obrigações. Então, a gente tem um monte de regras. E ainda por cima, nós temos o aqui se faz, aqui se paga. Se você fizer uma coisa errada, você não vai pagar depois que morrer na A outra lei vida. do retorno. É imediato, a comunidade onde você está inserido vai te dizer o que você fez é errado, você precisa reparar o seu erro e você precisa implementar mecanismos para que ele não se repita. Porque ser ético, eu costumo falar, não é ser santo, não é não errar nunca. Nós somos humanos, nós vamos errar. Não tem como não errar. Deus nos criou imperfeitos. Mas ser ético é como você lida com os seus erros. Isso a gente aprende no judaísmo. Você tem que reparar, você tem que pedir perdão, você tem que ir lá, reparar o erro que você fez, não só pagar, mas dizer, olha, isso que eu fiz te causou este dano, esta dor, e olhar o que você fez de errado para que isso não se repita. Então, isso na tradição judaica é muito sério. Outra coisa muito séria é a justiça, o conceito de justiça e de conceito de justiça social. Você tem que olhar para quem está do seu lado, você tem que ajudar, você tem que fazer tzedakah, que não é esmola. Tzedakah é reparar os problemas do mundo, tikkun olam. São palavras que a gente usa muito, que estão sempre no nosso dia a dia, que a gente recebeu dos nossos avós, dos nossos pais, que a gente passa para os nossos filhos, e que tem a ver com como você se comporta na sua família, no seu grupo, na sua sociedade. E por isso que o que Israel está fazendo hoje incomoda até muitos judeus, porque a gente está acostumado a fazer guerras e a reagir de uma forma muito ética, controlando a narrativa, controlando a justiça, para que não saia do limite do que é ético. E o que aconteceu nos últimos 2 anos saiu desse limite, não Saiu foi o totalmente jeito fora do que limite, não, né? não deveria ter sido assim, não deveria ter morrido tanta gente. Mas é Gente. muito difícil você ser ético quando você está enfrentando alguém que não é ético. Então, um país absolutamente ético, que tem um código de conduta e regras, e a gente saiu, né, entrou num Como que assunto você que eu vai não sei se era. lidar? Não, Mas sim, fica à um país vontade. ético como Israel, lidar com um grupo terrorista que não tem ética alguma e que constrói QGs militares, túneis embaixo de escola, embaixo de hospital, fica Para se difícil. proteger, né, embaixo de escola para autoproteção, como que agir eticamente com atitudes como essa, né? Que Exato. coloca ali em risco criança, pessoas vulneráveis, doentes, Eles usam as crianças como escudo. como escudo. Porque na cultura deles, e tá tudo bem, porque a gente não vai julgar religião diferente da nossa ou culturas diferentes, que a gente tem que aceitar e entender, mas na cultura deles, você morrer pela guerra matando judeus, e tá escrito isso, né? Se você morre matando É um um grito de judeu, guerra, né? É você tem o reino dos céus e você tem as virgens. Então, para eles, ser mártir tem um lado positivo. Então, eles são usados como escudos e para eles isso é uma honra. Então, é muito difícil uma guerra onde são duas culturas tão diferentes se enfrentando, sendo que o que a gente precisa é uma solução onde os dois possam conviver em paz, onde eles também tenham, onde o povo palestino tenha direitos e não o Hamas, mas o povo palestino é um povo que também merece São justiça, pessoas, seres saúde, humanos, têm liberdade. suas famílias, né? Exato. E você, pela sua identidade religiosa, você já enfrentou muitos desafios, dificuldades, preconceitos? Érica, olha, eu sempre falei que eu sou judia, nas minhas campanhas, isso faz parte de quem eu sou, então eu não consigo dissociar, assim como eu não consigo dissociar que eu sou corintiana, e também tiram muito sarro da minha cara por eu ser corintiana, porque teve momentos muito difíceis para quem é corintiano, né? Palmeirenses que me perdoem, né? Mas São Corinthians, paulinos, né? vai. São paulinos e todos os outros times, mas Corinthians é o nosso time do coração, né? E mais do que isso, a fiel é do coração, essa ligação entre os torcedores, a gente saber que a gente vive aquela coisa, uma paixão mútua. Então não é só que eu amo o Corinthians, eu amo os corintianos. E isso é uma coisa que é muito nossa. Mas voltando para a questão, né, do preconceito, em 2018 eu já falava, sou candidata, sou judia, não teve nenhum problema, eu não recebi nenhuma mensagem, nenhum hate, nenhuma agressão, nada. Em 2022, depois da eleição do presidente Bolsonaro, antes então de 2023, antes do ataque em Israel, eu já comecei a receber raiva, hate, mensagens nos DMs, né, nas mensagens privadas, dizendo: você é uma judia porca, você é judia, tem que morrer, a sua família tem que morrer.
várias mensagens. Propagação de ódio, de Ódio, raiva. ódio por ser judia. Então, isso na campanha de 2022. E hoje, em que eu posto explicitamente conteúdos de combate ao antissemitismo, porque o antissemitismo explodiu. Hoje você ser eles chamam de antisionista, mas não tem diferença nenhuma entre o antisionismo e o antissemitismo, porque eles, na verdade, são ódio contra judeus. Quando eu faço postagens antisionistas, quando eu faço postagens contra o antissemitismo, não é mais no direct, não é mais no privado que eu recebo a raiva e o ódio. É na própria postagem, comentários abertos no post. Então a pessoa comenta ali embaixo: judeu tem que tomar no pip. Que Judeu tem que triste, ser né? Que destruído. triste. Você é judia. Ou assim, cala a boca, Genô. É o apelido de genocida. Nem me chamam de genocida mais, é Genô. Aberto nos comentários. E naquele comentário vem um monte de curtida, um monte de palminha, um monte de gente embaixo dizendo: é isso mesmo, o judeu tem que morrer. Agora é aberto, é explícito. Virou sinal de virtude você se dizer antissemita, antisionista, atacar Israel, atacar judeus no Brasil. Então, isso é muito grave, muito preocupante. E existe algum ensinamento, né, aproveitando aí a oportunidade para mostrar que, né, nós devemos respeitar politicamente as opiniões religioso, política e qualquer tipo de escolha de cultura, a gente tem que respeitar. Existem países que têm uma cultura que às vezes a gente não consegue entender, né? Existem culturas, por exemplo, ciganos, que parece que quando o filho nasce com algum tipo de defeito, que tem que sacrificar aquele filho, né? Então, assim, coisas que às vezes para nós é difícil de entender, mas que as pessoas às vezes vêm com aquela cultura, que para eles é comum, né? Então, o respeito, estudar a respeito, saber entender a posição ali do outro é muito importante, né? Você pode até discordar. Pode até discordar. Por exemplo, as testemunhas de Jeová que não recebem transfusão de sangue. A gente olha aquilo e fala: Exatamente. poxa, mas vai morrer. Mas é uma escolha de cada um e a gente precisa entender a diferença. O judaísmo tem uma questão que pouca gente conhece, que é assim: quando a gente estuda a Torá, você não senta e lê e decora a Torá. Ela é estudada em duplas. É sempre você e uma outra pessoa, e cada um tem que ler e ter uma interpretação diferente, e vocês têm que discutir diferentes para poder ter o contraditório e, né? Aquele texto, ele não é absoluto, ele não é dogmático, ele tem que ser interpretado e você aprende a escutar a opinião do outro e construir em cima da opinião daquele para fortalecer até a sua certeza, mas essa forma de estudar e de resolver os problemas é uma forma que acaba nos ensinando, primeiro a pensar dialeticamente, né, a dizer, poxa, minhas certezas não são a única certeza, existem outras opiniões que eu preciso respeitar, e você aprende a não impor, mas a ensinar a sua opinião, a tentar convencer o outro da sua opinião de uma forma respeitosa, não é só respeitosa e fundamentada. Eu tô certa e você tá errado porque você é um idiota, porque você votou nessa pessoa. Não, olha, eu acho que é isso, você acha isso, vamos trazer argumentos. Eu queria que você deixasse um ensinamento pra gente, Mônica, da sua religião, né? Um ensinamento que você acha bonito da sua religião, que você deixasse aí para todos nós. Eu vou trazer uma frase do Pirkei Avot, que é o livro dos sábios dos judeus, que diz assim: se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for só por mim, quem sou eu? E se não for agora, quando? É uma expressão que é muito usada, pedaços dela, trechos dela. E o que ela está dizendo? Primeiro que, sim, eu preciso me defender a mim mesma, ao que eu acredito, porque se eu mesma não me defendo, então eu não acredito na minha força. Mas, segundo, defender a mim mesma não significa defender só a mim mesma. Então, para mim, o caminho da política. Você tem que ir lá defender o que você acha certo, mas isso não significa defender só o seu interesse. É aplicar o que você acha certo para todo mundo, para tentar melhorar o mundo para todos. E o principal, se não agora, quando? Nós precisamos agir já. Cada momento em que a gente não age e a gente deixa o antissemitismo piorar, a gente deixa a fome e a miséria no Brasil piorarem, a gente deixa pessoas que vivem sem saneamento básico e que estão andando nos esgotos continuarem ficando doentes, não indo para a escola, então é um ciclo de doença e de falta de estudo que nunca tira essas pessoas desse lugar. Se a gente deixa isso piorar, nós não estamos sendo fiéis e honestos conosco, com aquilo que a gente acredita. Então, lutar pelo outro é uma forma de lutar por si mesmo.
É, gente, fica a dica aí para os nossos telespectadores, sempre pensar no próximo, deixar o egoísmo do lado, olhar com olhar de humanidade, de amor, de carinho sempre para o próximo. O que a gente não quer para nós, não fazemos para o outro, né. Mas eu queria, Mônica, que você deixasse uma dica, o que você pensa, né, o que que precisava ser feito para trazer mais mulheres, para que as mulheres tivessem mais voz no mundo político? O que que você acha que está faltando para a mulher ter mais voz no mundo político? Eu acho que a gente tem 2 lados, tem um lado interno das próprias mulheres, que é nós sermos inspiração para essas mulheres e dizer para elas: "Baixa o seu nível de exigência, você não precisa ser eleita para estar na política, então vem para a política para participar de uma jornada. Dá o primeiro passo, entra, veja como é, não tenha medo, não tenha, exigir de si mesma a perfeição, então: 'Ah, eu vou ter pouco voto', não importa, você vai ter pouco voto na primeira, na segunda, na terceira, mas os seus votos vão somar para alguma coisa que tem a ver com o que você pensa. E o outro lado, que não é o lado de falar só para as mulheres, porque fica muito fácil dizer: "Ah, mulheres, tenham coragem, vocês não vêm Uhum. porque não quer, né, a meritocracia". Exatamente. Tem que equilibrar. A mulher, ela tem que equilibrar a carreira, a família, a vida pessoal, Ela cuida dos pais, cuida dos filhos, cuida a do vizinho. exposição pública, que às vezes para a mulher é muito mais difícil do que para o homem, ela sofre uma exposição maior, né. Com Então certeza, tudo isso é mais difícil para a exato. mulher, né. Então esse lado tem. E o outro lado é que a estrutura também seja mexida. Então o que que vai fazer? Criar cota? A cota vai resolver? Claro que a cota não vai resolver, mas eu, por exemplo, entrei na política porque um amigo meu do Novo me ligou e falou: "Mônica, o Novo precisa de candidatas mulheres, porque a cota exige mulheres. Nós não vamos colocar uma mulher laranja lá só para cumprir cota, nós estamos procurando mulheres boas que queiram participar. Você não quer participar?" Eu desliguei na cara dele e falei: "Não, porque a política é um lugar para gente que não tem nada a ver comigo". Ele me ligou de volta e falou: "Se não for as pessoas do bem como você não entrarem, os do mal vão ficar sempre lá. As pessoas que não prestam e que estão lá para se beneficiar da política, vão estar sempre lá, porque as pessoas do bem não querem entrar". E aí eu falei: "Tá bom, eu vou". Eu não teria recebido essa ligação se a cota não Se existisse, não existir. porque ia E continuar fez sendo com só que homens. virasse a chavinha que você poderia usar a política, porque você tinha uma visão da política que não era um mundo ali para você. E aí virou essa chavinha que você poderia usar a política para os seus ideais, que não é um ideal seu, mas é um ideal para fazer o bem, né, por justiça, ética, enfim. E você começou a usar isso pra por esse ideal, Por né, esse caminho, por esse então a caminho. cota não resolve, a cota não é uma solução, mas ela é uma forma de trazer a discussão. E ao mesmo tempo você tem que ter partidos que enxerguem a importância disso, que tenham mulheres no Brasil só tem uma mulher presidente de partido, que tenham mulheres na executiva dos partidos, então essas mulheres tomando decisão sobre como vai ser a política. E alinhar a expectativa, e entender que não é uma virada de página. Toda eleição é a terceira eleição que eu vou participar, onde as pessoas dizem: "Nessa eleição a gente só vai eleger mulheres". E aí elege um monte de homem e um monte de mulher fala: "Ai, perdemos novamente". Não, não. Então vamos Aumentou? falar agora, Mônica, dos seus projetos futuros, quais são os ideais seu daqui para frente, próximas eleições. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Mônica. Então, eu fiz 2 campanhas para deputada federal, as 2 campanhas com escuta, com diálogo, sem xingar ninguém, inclusive eu nem gosto de personalizar os meus vídeos, quando eu bato numa ideia, eu não bato nesse cara, naquele cara, porque tem gente ruim para todo Uma lado, pessoa. eu bato em ideias. E aí, quando acabou a segunda eleição, onde eu tive menos votos do que na primeira, porque o eleitor estava mais polarizado ainda, eu falei: "Quer saber? Não adianta ficar reclamando, eu estou fazendo tudo certo do jeito que eu acho que tem que ser, não fui eleita, eu vou tirar o meu nome, vou apoiar essas pessoas. Se o eleitor quer gente maluca que grita, eu vou procurar uma pessoa maluca que grita e vou dizer: "Posso estar com você para tentar dar uma amansada ou para tentar te dar elementos para você fazer uma política melhor depois que você se eleger gritando e xingando?". E para mim esse era o caminho que eu precisava seguir. Aí quando chegou agora na eleição, nesse momento extremamente polarizado ainda, com o crescimento do antissemitismo e com o crescimento do feminicídio,
Tinha muita gente à minha volta dizendo: a gente precisa ainda de alguém falando dessas coisas sem gritar, sem xingar, sem trazer o ódio. Por favor, venha de novo para a política, continue participando, porque senão as ideias, as nossas ideias, que são a ideia do centro liberal, as ideias do centro não raivoso, do centro não fisiológico, essas ideias vão perder por WO. Se ninguém mais estiver falando delas, e realmente o fenômeno da polarização fez com que quem acreditava no centro liberal mas queria o voto do eleitor bolsonarista, que é um eleitor muito forte, não falava mais certas coisas, porque, não, se eu falar isso, o eleitor bolsonarista não vota em mim, porque ele vai achar que eu sou Lula. E essas pessoas estavam se calando, aquilo estava me angustiando. Eu falei, eu serei novamente candidata, desta vez para a Lespe, não para Brasília. Primeiro, porque em Brasília o debate está muito descolado da realidade, ele está muito mais Uhum. raivoso do que na Lespe. E segundo, porque a questão do antissemitismo, a questão do combate à corrupção, da segurança, ele vai ser discutido na Assembleia. É um tema É o da tema da Assembleia. Assembleia e o antissemitismo ele está sendo alimentado nas universidades e nas escolas, no ensino médio, que são as duas pautas estaduais. Então, é na Assembleia que eu tenho que estar levando o meu conhecimento de combate à corrupção para o debate da segurança pública, que é fundamental. Nós sabemos que o crime organizado está se infiltrando, utilizando corrupção para se infiltrar nos poderes, no judiciário, no Ministério Público, que é um perigo. Imagina a hora que quem tem que acusar e investigar o crime organizado estiver fazendo parte do crime organizado. É o fim. A gente precisa parar isso, estancar isso agora. Agora. Se é que ainda dá tempo. É um câncer e ele está avançando. Então, esse debate tem que acontecer na Assembleia para que a gente possa ter soluções de segurança pública que sejam efetivas e o debate do combate ao antissemitismo, por mais que em Brasília ele tenha que acontecer, é nas assembleias que a gente vai começar a tirar as fontes de alimentação das universidades, o que tem de dinheiro do Catar, da FEPAL, dessas entidades todas que não deveriam estar ali, sim, alimentando os nossos estudantes com ideias malucas antissemitas, é muito perigoso. E é isso que eu entendo que na Assembleia a gente consegue fazer. Se você estiver lá, que nós torcemos por você, nós que vamos ganhar muito com isso, porque nós precisamos de mulheres que nos representam. E eu não digo só mulheres, de pessoas com ideal, pessoas que lutam ali pelo certo, pessoas que estão na política para realmente fazer a mudança para o melhor, para o bem. Então, quando nós vemos pessoas que têm esse propósito na vida, nós torcemos para que essa pessoa alcance, porque nós vamos ter os nossos representantes lá, né? Isso nós ganhamos, nós como população, como cidadão, é quem ganha com isso, né? Então eu te desejo muita boa sorte em relação a isso, viu, Mônica? Que você realize aí os seus ideais e que você alcance os seus objetivos, viu? Muito obrigada, tô lutando por isso. E você falou uma coisa importante em relação a mulheres, porque o feminicídio também está crescendo. O feminicídio está fora de controle. E não adianta achar que as mulheres sozinhas, brigando contra homens, vão conseguir algum resultado. Os homens não são o nosso inimigo na luta contra o feminicídio. Quem é o nosso inimigo são homens assassinos, homens doentes, homens que, assim, foram educados de forma muito errada. Então, nós mulheres temos que ajudar os homens que estão dispostos a combater isso, para que juntos a gente faça um trabalho de educação, um trabalho de repúdio social, um trabalho de conscientização de que homens e mulheres têm que estar juntos. Porque nós não queremos que as mulheres estejam lá sozinhas, né? Mas que também as mulheres tenham a oportunidade, como os homens também, né? De nós também podermos contribuir com as nossas ideias, com as nossas sensibilidades, né? E de estar lado a lado, né? Um do outro. E puder fazer, e fazer alguma coisa de melhorias na política. Que eu acredito que a mulher tem muita essa sensibilidade, né? A mulher tem a sensibilidade e a mulher está menos cansada, desgastada. A mulher está com vontade de fazer mudança. E os homens, eles estão viciados, não no sentido da droga, mas no sentido de que, como aquilo sempre foi daquele jeito, é muito difícil você quebrar esses sistemas. E a entrada de mulheres com vontade de fazer diferente e com o jeito feminino, de, vamos fazer juntas, afora o que está acontecendo na comissão da mulher lá, que nós não estamos fazendo nada juntas, mas as mulheres, quando se unem, são muito mais fortes. É muito diferente do homem quando eles se unem, porque mesmo quando eles estão unidos, um quer mostrar que é mais forte que o outro, que é mais aquilo, né?
querendo ser o mais poderoso. As mulheres, quando se unem, elas realmente formam um time e vão juntas, se fortalecem. E isso está faltando na política hoje. Não é tomar o lugar dos homens, mas é ajudar, inclusive os homens, a fazer a mudança Estar lado a lado, Exato. né? Ô, Mônica, existe algum sonho que você ainda deseja realizar? Eu gostaria de conhecer a Coreia. Eu sou muito apaixonada pela cultura coreana e um sonho meu é poder ir para a Coreia e poder trazer coisas da Coreia para o Brasil, porque a Coreia, tanto em termos de democracia, como em termos de combate à corrupção, como em termos de cultura, porque sim, sou apaixonada por K-pop, por série coreana, sou dessas, eu acho que a Coreia tem muito a agregar, porque há 70 anos atrás, 80, 90, a Coreia e o Brasil estavam no mesmo nível econômico, estavam ambos muito pobres, cheios de problemas, e a Coreia investiu em educação, investiu em cultura, e tem uma questão democrática muito séria, e respeito aos mais velhos, e respeito à família. E lá eles chegaram onde chegaram, e aqui a gente com o nosso a única coisa que a gente valoriza é a impunidade e a falta de honestidade, olha para onde nós fomos. E tínhamos potencial para estar tão ou mais desenvolvidos que a Coreia. Então, um sonho meu é a Coreia, não sei se Então você acredita que esse conhecimento cultural a gente pode trazer todas as coisas que deram certo com esse conhecimento cultural e tentar fazer dar certo aqui no nosso Brasil, né? Eu acho que a gente precisa, dar um restart, porque tem uma questão cultural. Você vê, o brasileiro não respeita os mais velhos, não respeita os idosos, não às vezes nem conhece direito a história do Brasil, quem foram os nossos heróis, nós nem temos heróis. Esses dias eu ouvi o Lula dizendo que ele tem orgulho de ser descendente de Lampião, ele tem orgulho do cangaço. Então, assim, é muito complicado a gente entender a história, aprender com elas, quando os nossos jovens não aprendem o valor das coisas históricas que nós temos e dos nossos ancestrais. É importantíssimo isso, mas no Brasil, assim, é isso. A gente tem que ensinar os jovens alguns valores que estão perdidos. Nosso futuro está nos jovens, né? Vamos investir na educação, nos nossos jovens, que ele é o futuro do nosso país, né? Mônica, como você gostaria de ser lembrada pelas próximas gerações? Nossa, que pergunta forte. Dentro da política, eu gostaria de ser lembrada como alguém que falava, mas escutava mais do que falava e que conseguia sempre manter uma postura de combate à corrupção. E talvez que conseguiu, pela articulação política, pela conversa mesmo, por costuras, conseguiu impedir coisas que na raiva não ia conseguir e que impediu a passagem de muitas coisas corruptas, porque eu não tenho o plano de fazer projetos e passar 10 leis contra a corrupção. Minha ideia é conseguir barrar leis contra a corrupção. Então, se eu tivesse sido a grande goleira da Alesp, que conseguiu bloquear muita coisa errada, eu já vou ter muito orgulho do meu mandato. Então, acredito que tanto eu quanto as pessoas que te acompanham, têm certeza que você tá no caminho certo, viu, Mônica? Muito parabéns aí pela sua trajetória, mas antes eu quero que você deixe uma mensagem aí para quem perdeu a esperança no Brasil. Ai, para quem perdeu a esperança no Brasil. A mensagem é a seguinte: as nossas vitórias não estão nos jornais estão as derrotas, mas as vitórias estão acontecendo, elas são reais. E a gente precisa enxergar que nós estamos avançando, porque desistir é dar a vitória para quem quer que a gente desista. O sistema quer que a gente fique fora dele. Se manter na luta e não desistir já é vitória, e é com isso que a gente mantém a esperança. Os problemas do Brasil são uma escolha. Se nós fizermos a escolha de combatê-los, nós já estamos ganhando essa guerra. Eu uso muito uma expressão da minha avó que é: que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos, né? Vocês todos já devem ter ouvido isso. E a minha pergunta para vocês é diferente: é que filhos nós estamos deixando para o mundo? Porque se nós deixarmos filhos melhores, o mundo será um lugar melhor. Então, preste atenção, que mensagens, que valores você está passando para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus colegas. Se a gente mudar o nosso pequeno círculo de influência, a gente muda o mundo inteiro. Parabéns, Mônica, muito profundo isso. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente começar dentro da nossa casa, né, dentro dos próximos ali, a gente já consegue fazer uma grande mudança, né? Porque ir muito longe, mudar o mundo é muito É difícil. muito difícil. Eu não vou mudar o mundo nem que eu seja eleita presidente do Brasil. Se cada um pensar assim, né, e mudar ali os próximos, já é uma grande conquista, né? Mônica, eu queria saber de você, né, a sua visão
qual o impacto da corrupção no nosso país? O que você vê? Melhoras, pioras? Qual a sua visão em relação a isso? Ó, a gente precisa entender primeiro que a corrupção gera desigualdade, a corrupção gera pobreza. O problema da corrupção não é só o dinheiro que está saindo dos cofres públicos para os bolsos do corrupto. O problema da corrupção é que ela vai cada vez mais piorando a desigualdade, porque esse dinheiro que está indo para o bolso do corrupto é um dinheiro que tinha que estar sendo aplicado em políticas públicas que melhorem a vida de quem mais precisa. Então, não só está roubando o dinheiro, mas está roubando o futuro da população. E olha só, em 2018, eu já tinha a pauta da corrupção, essa é a pauta da minha vida. Então eu fiz a campanha falando de corrupção para as pessoas, e as pessoas diziam: "Nossa, eu vou votar em você, corrupção, isso mesmo, a gente tem que acabar com a corrupção". Era a época em que Lula estava preso e Jair Bolsonaro falava dessa pauta. Em 2022, já foi diferente, Lula não estava mais preso, e as pessoas, quando eu dizia, minha pauta é corrupção, as pessoas diziam: "Ah, corrupção não é mais pauta, ninguém vai votar em você por causa dessa pauta". Por quê? Porque haviam aparecido escândalos de corrupção de todos os lados e ninguém mais queria falar disso, porque o político de estimação provavelmente ia ter algum caso. Todos os Estava ali. deputados, os senadores, aquela coisa, a lava-toga, que foi aquela CPI do judiciário que precisava ter acontecido e não aconteceu, porque o STF fez pressão nos senadores para eles retirarem as assinaturas. Então, assim, os rabos presos ali atuaram de forma muito intensa. Então, em 22, todo mundo falava: não, não é mais pauta. E aí, o que acontece hoje, 4 anos depois, a gente chega numa eleição onde corrupção voltou a ser, nas pesquisas, o maior problema do Brasil. Então, Uhum. quando um povo começa a falar: não, a corrupção não é tão grave, porque ninguém tem coragem de expor os seus políticos corruptos, e isso no Brasil, infelizmente, tem um cardápio de corruptos. Quem vai pagar o preço no final é Somos a nós. sociedade. Nós vamos pagar com o nosso imposto, com o fundo de garantia de crédito, com tantos outros absurdos. Os aposentados que estão aí agora precisando ser reembolsados de alguma forma e também vai sair do nosso bolso, né, não tem jeito. Ou pior, Exatamente. vão imprimir dinheiro para pagar essas pessoas e aí gera inflação e aí é pior ainda. Então a corrupção é um ciclo que mata. Ela tira emprego, ela tira a saúde, ela tira a educação, e se nós não tivermos firmeza no combate à corrupção, a cada 4 anos nós vamos ter mais e mais escândalos e as pessoas continuarem votando naquele que traz emenda para sua cidade, e isso é um grande problema, porque a emenda não é só o desvio, a emenda é compra de votos. O político, deputado, em vez de ser alguém que fala as suas ideias, ele vira um despachante que está lá para trazer dinheiro para aquela cidade. E aí ele consegue voto porque ele trouxe dinheiro para aquela cidade, e nós estamos alimentando um sistema que não é baseado em confiança e em representatividade, mas é baseado em dinheiro. E nós sabemos como se chama uma relação que não é baseada no relacionamento, mas sim em dinheiro, e não é isso que a gente quer dos nossos políticos, né? Exatamente. E aí será eu, você que vai pagar essa conta. Mônica, então eu quero aqui agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é super apertada, corrida, e você ter doado um pouquinho do seu tempo aqui para nós, para os telespectadores do Sem Objeção, do Rede TV Nova Digital, que eu tenho certeza que foi um momento de muito aprendizado que inspirou muitas mulheres, e não só mulheres, muitas pessoas e homens também, né? Foi um momento de troca de experiências muito gratificante para mim. Agradeço demais a sua presença. Quero deixar aqui uma lembrancinha para você, tá bom? É só uma lembrancinha que você pode, não precisa ter medo de engordar. Você pode, uma lembrancinha para você. Muito obrigada. Nossa, olha só, além de eu Meu e poder, da Rede TV. agradeço muito a Rede TV Nova Digital, vou engordar com prazer, com muita alegria. E eu também trouxe uma lembrancinha para você, é o meu livro. Eu escrevi um livro que se chama Somos Todos Corruptos, um manual do ético chato, que é o Gente, que lindinho. Olha isso. Olha que mimo. Olha que mimo. Amei, Mônica. Amei. livro sobre corrupção, costuma ser pesado e acaba servindo como peso de papel Não, ao é meu segurar a livrinho de porta, né? bolsa para você andar e ler mesmo, né? Ler cada folha com o maior carinho, viu? Essa é a ideia. Ele está disponível na internet de graça, o e-book. Quem quiser baixar é www.somostodoscorruptos.com.br. É uma pergunta, tá? Mas no link não pode botar ponto de interrogação. Mas a provocação é essa: Mas é uma somos, pergunta. somos todos corruptos? Somos todos corruptos, gente? Vai lá no link e já baixa o seu, gente. Não percam. E eu que agradeço muito, foi uma honra poder estar aqui. Essa conversa, espero que realmente tenha inspirado outras mulheres, espero que tenha sido
positivo e continuem acompanhando aqui, porque eu já vi que vai ser só coisa boa. Eu espero que você me convide mais uma vez. Com certeza você vai ser convidada muitas e muitas vezes, que a gente tem muito assunto aqui para colocar em pauta, viu, Mônica? Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo a todos. Quem esteve conosco até o final, obrigada pela audiência, pelo carinho e fiquem conosco no próximo programa. Um beijo e fiquem com Deus.